dois autores que eu vou falar, um é bastante pessimista, é o Paulo Prado. Livro publicado em 1928, Retrato do Brasil, tem como subtítulo a questão o ensaio sobre a tristeza do brasileiro. O próprio subtítulo já deixa claro que ele era um autor pessimista. E já Gilberto Freire, Casagrande Senzala, livro publicado em 1933, tem uma visão altamente otimista para nós brasileiros. As ideias de Prado resumem uma parte das ideias da elite intelectual brasileira, que pensava que era pessimista a respeito do Brasil. Paulo Prado queria buscar uma identidade do brasileiro. Quem somos nós? Quais os rumos que o Brasil iria ter? E o que levou Paulo Prado a ser tão pessimista? Por que essa frase, ensaio sobre a tristeza do brasileiro? Prado foi influenciado demais por uma nova ciência, a sexologia, que desenvolveu-se muito a partir do século XIX em diante. A sexologia colocava os perigos do exagero sexual. E Prado também foi influenciado pelas as teorias racistas que estavam em voga em meados do século XIX até entrar no século XX. Nós recebíamos acriticamente as teorias racistas em que o Brasil era o maior laboratório racial do mundo. É verdade também que os viajantes, inquisidores e colonizadores que desvendaram o país desde o século XVI, além do olhar masculino, traziam toda a bagagem de preconceitos culturais da Europa renascentista. O etnocentrismo em considerar a cultura europeia superior, bem como a primazia dos valores do cristianismo, levavam-nos a codificar as práticas sexuais dos nativos, transformando índias nuas em ninfomaníacas e devassas. Vejam vocês, no período das grandes descobertas, o mundo estava estanque. A Europa fixa ali, poucas pessoas viajando, Marco Polo vai até a China, os navegadores vão buscar especiarias em outras regiões, mas era um contato pequeno. Mas a partir do Brasil, por exemplo, da descoberta do Brasil, o intercurso sexual entre o colonizador português com as índias, depois com as negras, depois a vinda em massa de imigrantes, então toda essa interação sexual faz com que o Brasil fosse um laboratório de raças. E nós tínhamos esse complexo de inferioridade, de que, naquela época, a teoria das raças dizia que, uma parte dizia que a mistura, o multirracialismo, tendia ao enfraquecimento não só corpóreo, como também psíquico. Falando da luxúria, o Paulo Prado usa uma frase: numa terra radiosa vive um povo triste. Por que isso? Ele vai buscar numa frase latina que diz: post coitum animal triste. Após o coito, os animais ficam tristes. Essa frase é antiga, secular. Foucault fala que já na Grécia Antiga já se usava essa frase. Ao longo do tempo, as pessoas sempre acreditaram que o exagero sexual levaria ao enfraquecimento físico e ao enfraquecimento mental. Então, nós, sendo um país em que recebeu um número enorme de degredados, de desertores, náufragos, aventureiros, contando com as índias ninfomaníacas, e depois 300 anos de escravismo, em que os senhores se aproveitavam das escravas, das mulatas. Então, Paulo Prado vai ser pessimista a respeito do resultado desse povo. Mas eu estava analisando o porquê também desse pessimismo de Prado. Ele foi responsável pela publicação das Confissões do Santo Ofício da Bahia, em 1922. Confissões da Bahia reúne depoimentos de homens e mulheres de diferentes condições sociais ao emissário do Santo Ofício da Inquisição que veio ao Brasil em 1591. A Inquisição cabia perseguir atos de heresia, feitiçarias, blasfêmias, leitores de livros proibidos e alguns desvios sexuais, sobretudo a bigamia,
as solicitações libidinosas feitas por sacerdotes no ato da confissão, a homossexualidade e a sodomia. Verdade seja dita, menos de 1% dos denunciados acabaram na fogueira. E o livro, que só conta com 3 edições bastante limitadas, é um formidável retrato do Brasil quando jovem. Veja que coisa interessante. Paulo Prado, sendo responsável pela publicação desse livro, dessas confissões, a tiragem foi somente 250 exemplares. Por que isso? Já que esse documento mereceu um prefácio do grande historiador Capistrano de Abreu, que foi o mentor intelectual do Paulo Prado, e no prefácio já deixa claro que o medo que representava aquela publicação. Não só até pela Igreja Católica, porque muitos religiosos caíam em pecados sexuais. O Capistrano de Abreu vai dizer no prefácio que o leitor que tomar conhecimento deve ser advertido que nas confissões do Santo Ofício da Bahia tem pecados como pedofilia, bigamia, tribadismo, que é a homossexualidade feminina, homossexualismo e sodomia. Então ele fala, eu vou numerar as páginas caso o leitor queira pular essas páginas. Ele chama de páginas inquinadas. Indo no dicionário, o que quer dizer inquinada? Inquinado, corrompido, sujo, infectado. Veja o choque que Capistrano teve e Paulo Prado teve a respeito dessas confissões. Paulo Prado vai dizer que nossa colonização, inicialmente, nós recebemos toda a escuma suja negativa que veio da Europa. Como eu já disse, os degredados, desertores, náufragos e aventureiros. E eles encontraram uma terra despoliciada, com bastante mulheres à vontade. No caso dos bandeirantes, a saga dos bandeirantes une as duas coisas, a cobiça e a luxúria. Porque o Brasil, quase 200 anos, foi um país provisório. Quem veio para cá era aventureiro, diferente da colonização norte-americana, que foi uma colonização de povoamento e que recebeu muitas famílias. Aqui vieram muitos homens e, por muito tempo, os bandeirantes se embrenhavam pelo mato à procura de índios, a presarem índios. E embrenhavam por esse mato, ficando 2 anos, 3 anos. A de Fernão Dias foram 7 anos sem retornar a São Paulo. Fernão Dias morreu na bandeira, não retornou, mas 7 anos é muito sem ver a família, as esposas. Nos testamentos, como os bandeirantes saíam e não sabiam se iam voltar, muitos deixavam já pronto o testamento. Outros, o testamento era feito lá no meio do mato, quando ele estava prestes a morrer, tinha um testador lá, e geralmente nos documentos dizem, tem para a esposa, hein? A esposa já aceitava isso. Tem um filho adulterino com a índia tal, peço que a minha esposa cuide dele. Mas o medo dele é o seguinte, e peço que reze 10 missas para a minha alma, medo de ir para o inferno. Que o Prado dizer que o resultado aqui hoje é fruto da cobiça e da luxúria, e para ele o resultado não é bom. Então ele vai dizer que nós criamos, agora no século XX, nós criamos uma sociedade multirracial, de índole pacífica e acomodada. Veja o pessimismo dele. E como eu disse no início, Paulo Prado reflete parte das ideias de uma elite aqui no Brasil. Vou citar o exemplo do Monteiro Lobato. Monteiro Lobato inicialmente foi muito racista. O racismo era uma coisa normal naquela época. Era dado como ciência, com perfeição, com um grau muito avançado. Prado foi influenciado pela Inquisição do Santo Ofício, pelos relatos da Inquisição, influenciado pelos escritos dos jesuítas, né? E influenciado por livros de viajantes que vieram ao Brasil, trazendo a cultura dita superior europeia, um etnocentrismo europeu que via com negatividade esse nosso povo. Ninguém tratou de sexualidade como tendo uma importância muito grande no resultado de um povo.
Estudo sobre raças, tudo bem, mas a vida íntima das pessoas foi com Gilberto Freire. Freire, ao publicar o livro em 1933, recebeu influência, claro, do livro do Paulo Prado, também dos escritos do Santo Ofício. E ele vai dizer que a sexualidade tem uma força poderosa no Brasil. A sexualidade uniu o que as raças separariam. A sexualidade uniu a casa grande com a senzala. Para Gilberto Freire, a sexualidade rompe os entraves legais no seguinte sentido: as pessoas casavam oficialmente, mas tinham filhos fora do casamento. E também rompeu os entraves raciais. Mesmo que a igreja erguesse barreiras de ordem moral e religiosa para as uniões ilícitas, o Estado concordava com o princípio de que uma nação rica devia ser abundantemente povoada, incentivando a multiplicação dos casamentos em todos os estratos sociais. Todo brasileiro, mesmo o alvo de cabelo louro, traz na alma, quando não na alma e no corpo, a sombra ou pelo menos a pinta do indígena e do negro. Quer dizer, todos nós aqui temos um pé na mata tropical e temos um pé na senzala. Se não for genético, é cultural. A casa grande vai pensar lá na senzala a moça mais saudável, mais bonita para trabalhar na casa grande. Os senhores tinham filhos com as mulatas e essas crianças brincavam na casa grande junto com os filhos brancos dos senhores. Mas ele vai dizer o seguinte: mesmo com a vantagem da excessiva miscigenação que ocorreu no Brasil, tem que ter alguma desvantagem, não é? Ele vai dizer que a grande desvantagem dessa desbragada interação, desbragada interação sexual é a sifilização. Uma frase de efeito dele é o seguinte: o Brasil, antes de ser civilizado, foi sifilizado. Ao longo da história, o brasileiro, o homem machista, ele tinha orgulho de ostentar uma doença venérea, ou de contar que tinha doença venérea, como um soldado tem marcas de guerra. Falando em doença venérea, é interessante que o Oswald de Andrade falava que ele conhecia amigos em São Paulo, que também falava com orgulho que tinha doença venérea. Essa sexualidade desbragada, exagerada, é fruto do meio social e econômico. E vai dizer, não há escravidão sem degradação sexual. É característico do sistema. Houve escravidão em outros países, mas ele vai dizer, o Brasil teve fatores diferentes. Então, aqui houve degradação social. Aí você vai buscar a história dos portugueses. Portugal viveu 6, 7 séculos sob a influência moura. O português se adaptava muito, gostava muito da Índia, que tinha uma aparência da mulher moura. O português, já antes da descoberta do Brasil, convivia com povos na África e não tinha esse preconceito de envolvimento sexual. E você sabe que os escravos no Brasil eram tidos como peças, não tinha uma identidade como pessoa. E os senhores achavam que, sendo dono dos escravos, era dono do corpo também dos escravos e principalmente das escravas. Mas ele vai dizer que tudo isso foi superado, acabou a escravidão no Brasil. E outra coisa é que o lado bom é que o nosso colonizador português manteve o núcleo familiar rígido, que ele vai chamar de assegurou a continuidade econômica e política. Vejam vocês, retornando São Paulo, século XVI, XVII, todas aquelas famílias nobres, famílias de bandeirantes, eles tinham inúmeros filhos com as índias, mas na hora de casar, ele casava com as pessoas de sangue nobre. Tanto é que a legislação no Brasil definia filhos legítimos do casamento e filhos naturais, fora do casamento. Não tem direito à herança filho natural, só filho legítimo. Por isso que nos testamentos diz assim, tenho 5 filhos com a Índia, não tem direito a nada, mas se minha esposa quiser dar uma esmola para eles, tudo bem. Essa mistura racial
fez com que nós adquiríssemos a nossa identidade, a multirracialidade. O livro do Freire vai dar uma carteira de identidade para o brasileiro. No próximo bloco, a reclusão feminina versus a liberdade masculina. O homem deveria ficar alerta à não ruptura do selo fora do leito conjugal, pois não devia se expor ao ridículo casando com uma mulher já furada ou estragada. Relatos sobre os costumes das mulheres permitem desvelar dois estereótipos sobre a vida das brasileiras no século XIX: a reclusão e a religiosidade. No universo da família, a esposa branca era humilhada pela traição explícita do marido, e enquanto as filhas eram mantidas sob rigorosa vigilância familiar, os meninos podiam se afundar no atoleiro de carne da iniciação sexual com as negras. Por que na história da moral brasileira se permitiu tanta liberdade sexual ao homem e nenhuma às mulheres? No Brasil, era corrente no século XIX dizer que a mulher só deveria sair de casa 3 vezes, para batizar, casar e ser enterrada. Mais nada. O máximo que elas podiam sair é ir à igreja. Olha, a igreja no Brasil é ir de segunda, quarta e sexta, sábado e domingo. Você sabe que tem cidade do interior aí, que cidade pequenininha tem 5, 6 igrejas. O viajante Augusto Saint-Hilaire falava que o brasileiro na Semana Santa, outras festas, assistia a missa numa igreja, ia todo mundo a pé para outra igreja, assistia a missa, ia outra, que era o passatempo. Mas o padre era o psicólogo dessas mulheres sinhás que viviam infelizes com seus maridos. E acabava os padres mantendo relações sexuais. Uma quantidade muito grande de padres tinham relações sexuais com essas mulheres. E a coroa portuguesa não se importava porque aumentava a população do Brasil e precisava aumentar a população. O quarto da sinhá, na Casa Grande, ficava no meio e ela era vigiada pelos escravos. Por quê? A mulher era muito importante. Quando um pai de família tinha 5, 6 filhas, para ele é um problema grande casar 6 filhas. Estou falando da elite. Porque tinha que dar o dote. Muitas vezes ele conseguia casar 2 filhas porque tinha homem à altura. E depois 4 filhas ele colocava no convento ou no recolhimento. Porque não queria que a moça casasse com mais ninguém. Quando uma moça, uma donzela, cometia algum deslize, no caso de escravo, eu tenho história de 1 ou 2 casos que a donzela teve relações com a escrava, o senhor mandou matar a escrava. Ou então, quando ela tem um deslize, a criança é entregue para alguém, vira criança de criação, coloca na roda dos expostos, onde coloca a criança, gira a roda, as freiras cuidam. E essa moça casa com um primo pobre e camufla-se tudo. O viajante Hércules Florencio, passando por Cuiabá em 1825, recebeu, um senhor mostrou um alçapão em que ele escondia a esposa, trancava quando ele viajava, e a comida passava por um buraco. Tal o ciúme que o português tinha sobre a mulher. E um desabafo de uma francesa passando por Belém de Pará em 1835, ela ouviu de uma brasileira, assim: se a senhora soubesse como somos infelizes. Li num livro francês que as senhoras francesas saem sós e recebem as suas amizades como lhes agrada. Nós nunca. Somos sempre acompanhadas por 1 ou 2 escravos, e nem sair à janela. Dizia-se, mulher janeleira é namoradeira ou rameira. E namoradeira também era no sentido negativo. Gregório de Matos, já século passado, dizia: a mulher deve ir mais à panela do que à janela. O confinamento das mulheres era um costume que os portugueses herdaram da civilização moura. O tabu da janela já era um interdito e viera importado com os primeiros portugueses. As janelas escancaradas identificavam as atividades das janeleiras, nome dado popularmente
as prostitutas. Uma costureira no interior de São Paulo, 1919, hein? Ela teve um pretendente que frequentou a casa dela 3 meses, não aconteceu nada. E ela não quis esse pretendente. A partir daí, ela foi considerada impura para a vizinhança dessa cidade do interior de São Paulo. E acabou casando com um homem que ela nunca se tocou, nunca beijou esse homem. E aí, no dia da noite de núpcias, ela ficou na sala, morrendo de medo, o que iria acontecer na noite de núpcias. E o marido no quarto esperando ela. E ela falou assim, tudo o que eu pensava negativamente aconteceu. Meu marido fez todas as bestialidades em mim. Quer dizer, para a mulher isso é chocante. Mas era corrente no Brasil dizer, o homem tem que saber bastante de sexualidade. A mulher não precisa porque ele vai ensiná-la a partir da noite de núpcias. Tem uma senhora do Paraná que ela fala o seguinte, eu fiquei decepcionada no meu casamento porque meu namorado me respeitava. Eu sabia que ele frequentava a zona, mas depois que casei, ele continuou frequentando a zona. A minha decepção foi muito grande. Veja o exemplo. E aí esse machismo acaba passando para as mulheres também. Então tem um depoimento de uma mulher que diz o seguinte, eu disse ao meu marido quando eu casei, aqui é o lar, eu sou a esposa, o lar deve ser respeitado. As porcarias você faça fora de casa. Entendeu? Ou seja, empurrando ele para outros meios de vida, né? Para outras formas de orgias, não é? Entre as camadas de condição social mais elevada, a virgindade era assunto levado realmente a sério. E a mulher que a perdesse antes do casamento estava definitivamente corrompida. Nas camadas menos favorecidas, contudo, há fortes indícios de relaxamento nos encontros e até conivência em facilitar a vida sexual das filhas. Entre os mais pobres, a ausência do dote possibilitaria esse relaxamento. O jurista Afrânio Peixoto, no livro Sexologia Forense, vai dizer o seguinte, enquanto os europeus já não se importavam sobre a questão do ímen, eram indiferentes sobre o ímen, os brasileiros e os latinos matam e morrem sobre o ímen. Nós tínhamos uma literatura médica, literatura forense, tudo porque tinha que saber se a moça era virgem ou não. E aqui, no Brasil, tínhamos dois tipos de virgindade. A virgindade física, que é o rompimento do lacre, e a virgindade moral. Moça que foi noiva, terminou o noivado, perdeu a virgindade moral. Porque os rapazes diziam, se ela foi noiva, ela deu muita liberdade ao rapaz. A moça tinha uma dificuldade de casar depois dessa fase aí. Mas outra coisa que os juristas diziam é o seguinte, que o homem deveria ficar alerta à não ruptura do selo fora do leito conjugal, pois não devia se expor ao ridículo casando com uma mulher já furada ou estragada. E tinha juiz que dizia também, o rapaz tirou da moça a única riqueza que ela tinha. Séculos anteriores tinha reparação de dano em dinheiro mesmo. Tinha que reparar o dano. Em geral, casava-se. Era preferível um mau casamento do que manter a moça deflorada. Se o machismo imprimiu sua marca incentivando os homens ao sexo, também contribuiu para manter a mulher reprimida. No próximo bloco. Quando estava pesquisando, lia livros de memórias femininos, não encontrava nada sobre sexualidade. Você vai ler livro de memórias de homens, todos contam lá. E se eles contam, eu vou entregar a vida deles aqui. A história da sexualidade do brasileiro revela que a mulher deveria se manter recatada e pura. Enquanto, desde o colonizador, a conduta sexual do homem é de liberdade e luxúria, vista como prova de masculinidade. Primeiro, o homem inicia pela masturbação, depois, uma parte deles com as empregadinhas domésticas, depois, o atoleiro dos prostíbulos e, por fim, o casamento.
Brasil, século XX, famílias que tinham 2, 3 empregadas, e tinha sempre uma menina de 16, 17 anos para serviços mais leves. Então, um número enorme de homens conta com vantagem. Quando estava pesquisando, lia livros de memórias femininos, não encontrava nada sobre sexualidade. Você vai ler livro de memórias de homens, todos contam lá. E se eles contam, eu vou entregar a vida deles aqui. E alguns foram livros de memória, outros entrevista à revista Playboy. No caso, por exemplo, o Gilberto Freire diz que a primeira relação dele foi com empregada doméstica nos fundos da casa. E vou usar uma linguagem meio forte, mas ele falou assim: benzuntei meu membro viril com banha de cheiro. Quer dizer, o produto era este. Depois, outro indivíduo que vai falar a respeito disso é Oswaldo de Andrade. Oswaldo de Andrade falava que a empregada não passou dos amassos, que a mãe estava sempre de olho controlando ele. Depois, Paulo Francis conta e lembra até o nome da empregada em que ele perdeu a virgindade. Tom Jobim também conta que perdeu a virgindade com empregada doméstica. Luiz Fernando Veríssimo conta também, sabe até o nome dela. E Mário Lago, no livro Rolança do Tempo, diz: todo homem deveria erguer um pedestal às empregadas domésticas. Elas nos ensinou o beabá do amor, o beabá da sexualidade. E Mário Lago é meio, assim, linguagem desbocada, né? Ele diz o seguinte: teve uma empregada na minha casa e quando ela serviu a mesa, ela deu as costas, eu olhei para ela, ela já deu uma olhadinha para trás com cumplicidade. Ele diz que algumas também já vinham de outras casas, eram assediadas pelos maridos e pelos filhos. E ele falou que todo pai gosta que o filho tenha iniciação sexual, seja um garanhão. Era o exemplo do pai dele. E o pai dele, um dia, deu um dinheiro para ele, bateu nas costas dele e falou assim: está na hora de você conhecer uma mulher de verdade. Ele falou assim: mal meu pai sabe que eu já transei com a minha empregadinha doméstica, já transei com a minha professora de piano, a balzaquiana, e saía do colégio Pedro II, com 16, 17 anos, ia para os prostíbulos da Lapa e do Mangue. Mas esse era o ritual de passagem. Mas uma coisa interessante também da sexualidade no Brasil, que hoje está desaparecendo, é os homens tinham orgulho de levar seus filhos aos puteiros para eles aprenderem cedo a sexualidade. Aí nós temos os grandes prostíbulos. Sabe que o prostíbulo Mangue, no Rio de Janeiro, foi uma enormidade. Ele chegou quase a ter 100 anos. Já em 1890 e pouco já começou lá um grupo de prostitutas, mas o Mangue foi cantado em prosa e versos. Uns falam em 3.000 prostitutas numa determinada época, outra 2.500, outros 1.000 prostitutas, depende da repressão policial e da época também. Assim como hoje existe favela tour, naquela época existia Mangue tour. O alemão Stefan Zweig, quando esteve no Brasil, aquele que escreveu o livro, né, Brasil, País do Futuro, ele fez uma visita no Mangue e ele ficou encantado. Vindo de um país, né, Alemanha, só de povos brancos, ele falou assim: vi pretas retintas sendo escolhidas por homens brancos, vi índias sendo escolhidas por mulatos, vi polacas e francesas saindo com negros. As brasileiras tinham uma certa rivalidade com essas prostitutas, porque elas eram mais esclarecidas, mais versáteis. Tem uma brasileira que chega a dizer o seguinte: eu não gosto das polacas, porque elas praticam sadomasoquismo, praticam sexo oral e praticam sexo anal. Brasileiros praticavam também, mas as polacas eram mais versáteis, as francesas também. O Jorge Amado conta, verídico, ele conheceu o coronel Ramiro Berber, que chegou num prostíbulo na Bahia, em Salvador, e ele se fez passar por um outro coronel. Coronel Ramiro Berber, tendo se proclamado o coronel Pedro Catalão, viu-se rodeado de mulheres damas, francesas, polacas, argentinas e uma negra que, pelo volume da bunda, ele pensou nacional e era senegalesa. Falava língua enrolada. Madame Lachate só faltou pôr-se de joelhos para lamber-lhe as botas. As raparigas desfilaram uma a uma diante do milionário. De preço não se falou. Comunicar a tabela da casa ao coronel Catalão, pior que ofensa, seria gafe colossal.
Pedro Catalão pagava sempre o duplo, quando não o triplo das tabelas, sem precisar conhecê-la. Escolhi duas moçoilas, uma francesa, a outra polaca. A polaca era tão loira que magoava a vista. A francesa era ruiva, as ruivas têm parte com cão. Cheguei a pensar na negra, deixei para outra oportunidade. Passei a noite com as duas. Elas se desdobraram em competência, cada qual mais viciada, faziam de tudo. A francesa propôs usar um chicotinho. Achei demais. Eu quis também saber de detalhes, porque os livros que tratam sobre sexualidade falam em tom histórico, sociológico, mas nunca entra dentro do quarto. Hoje em dia nós temos as prostitutas aí, escrevendo livro, mostrando tudo, né? Gilberto Freire diz, eu e meus amigos universitários saíamos para ir ao prostíbulo. Jorge Amado dizia, saía da redação do jornal, ia ao cabaré, aos prostíbulos, às nacionais, às estrangeiras. Então, era muito comum os homens contarem vantagem. E se inverteu. A imprensa criticava muito, chamava elas prostitutas de decadentes, rameiras e outras coisas negativas. Já os homens falavam isso publicamente, levava a colega, e hoje se inverteu. Hoje as prostitutas escrevem diário, contam toda a sua vida íntima, e os homens já têm uma certa vergonha de dizer que frequentam esses locais. O ponto de virada foi o fechamento do bordel da Eni em Bauru, um bordel chique. O auge chegou a ter 70 meninas, churrascaria, piscina. Os homens acabavam dormindo lá, era caminho, era roteiro de passagem. Rapazes saíam de São Paulo no fim de semana só para conhecer o bordel da Eni. Durou de 63 a 83. Mas a frase emblemática da Eni é o seguinte, estou fechando o bordel porque pela primeira vez as profissionais do sexo estão perdendo para as amadoras, que são as mocinhas que estão dando para os rapazes. E outra coisa, 83, logo em seguida, de forma sorrateiramente, a AIDS estava aparecendo aí. Alguns médicos aterrorizavam, iam na televisão dizendo, tem que banir os travestis, tem que banir as prostitutas. A igreja dizia que os cartazes falavam em transa, camisinha, condom. Em 1985 nós tivemos uma campanha em que, para alertar as pessoas, era uma mulher, olhava para a televisão e dizia, eu tive tuberculose, eu tive cura. Eu tive câncer, um outro indivíduo fala, eu tive câncer, eu tive cura. Eu tive sífilis, eu tive cura. E aí um indivíduo triste, cabeça baixa, levanta e fala, eu tenho AIDS, eu não tenho cura. E aí vinha uma voz dizendo, da próxima vez, pense quando fizer sexo com alguém, use camisinhas. A AIDS mata. Aí a coisa começou a amedrontar os brasileiros. Quer dizer, quando nós estávamos entrando no auge, né, da liberdade, da evolução sexual, acontece isso. Como ocorreu a mudança da moral sexual que permitiu à mulher expressar mais livremente sua sexualidade? No próximo bloco. Na década de 1960, surge o movimento da contracultura a favor da paz e se rebelando contra qualquer tipo de repressão. Nós tivemos esse movimento de contracultura de forma mais suavizada. Década de 60, estávamos vivendo na época do regime militar, e então essas manifestações jovens eram tanto quanto reprimidas. Mas nós tivemos um movimento de contracultura, e a nossa contracultura inicia-se na década de 70. Lia-se mais sobre sexo do que praticava sexo. Tem um livro da Lucy Dias, 1970, década de 70, quando corria a barca. Ela entrevista um monte de pessoas, universitários aqui de São Paulo, gente de esquerda, que tentou fazer
uma experiência sexual. Era importante nessa época. Nós recebíamos informação através da revista Realidade, que fazia matérias sobre os hippies, sobre aborto, sobre a pílula anticoncepcional, a revista Cláudia, feminina, o Pasquim, depois, nos anos 70, algumas publicações, alguns periódicos dedicavam a esse assunto de sexo, da liberdade sexual. A experiência de sexo grupal, assim, mais humanitária, mais afetiva, se deu com o movimento de contracultura. Aí eles falavam, era uma experiência sem culpa, sem pecado, não envolvia prostituta, ninguém forçava a barra. Uns anos atrás, no Brasil, não se dizia que a mulher estava grávida, que ela estava num estado interessante. Porque gravidez é uma palavra chula. Com uma mente pecaminosa, coloca, olha, ela manteve relação, então ela está grávida. Hotel, até a década de 60, em alguns hotéis, você tinha que apresentar certidão de casamento, ou então ter uma mala. E o primeiro motel do brasileiro foi o Fusquinha. Com o milagre brasileiro, o brasileiro passou a ter a sua privacidade. Já com a descoberta, entre os povos, os nossos índios eram dos poucos que andavam nus. Os índios norte-americanos, devido ao clima frio, ou por alguma questão de mostrar hierarquias, se vestiam. Em outras regiões também. Então, esse impacto foi muito grande. Outra coisa, Américo Vespúcio, quando esteve aqui 2 vezes, e ele escreveu 3 cartas, 2 apócrifas, mas mesmo a apócrifa, ele diz, se existe um paraíso, o paraíso fica no sul, se referia a nós. Isso teve um impacto muito grande. Outra da ideia de paraíso é a publicidade. Na década de 70, no Brasil, por exemplo, vendia-se o Brasil lá fora, usando muito da ideia da praia, das mulheres seminuas, um país paradisíaco. Outra, quando lançava-se um produto no mercado lá fora, levava as mulatas e elas ficavam dançando em frente ao estande. E isso aumentava a ideia de que o brasileiro era muito liberal. Associado a isso, o carnaval. Mas a história não é bem assim. Quanto a achar que o brasileiro é liberal sexualmente, depende também da classe social. E pesquisas feitas pelo Datafolha e por um outro autor demonstram que a maior escolaridade do brasileiro, ele é mais liberal. Quanto mais formação escolar, ele é mais liberal. Mas que isso está mudando, a nova juventude, com melhor formação educacional, vai ter essa liberdade. Agora, segundo o sociólogo Anthony Giddens, nós estamos vivendo a despervertização do sexo. Nós estamos aceitando com certa normalidade certas práticas sexuais. E outro, um autor francês chamado Lipovetsky escreveu um livro, A Era Hipermoderna, que nós estamos vivendo. Ele vai dizer que nós vivemos a era dos extremos. Eu acho interessante a era dos extremos que ele fala. É o seguinte, um exemplo simples. Nós somos a sociedade do sobrepeso, que é um extremo, e somos a sociedade da anorexia. Nós somos a sociedade da preguiça, do controle remoto o tempo todo, mas também nós somos a sociedade da vigorexia, da academia de ginástica. E quanto ao sexo também, nós vivemos o extremo da liberdade sexual, gente propondo sadomasoquismo, mas gente indo em casas de swing, e por outro lado, gente conservadora, grupos religiosos, propondo que a moça permaneça uma princesinha que vá conhecer o sexo só depois do casamento. Muitas coisas que acontecem no Brasil, dependendo da classe social, o olhar é diferente. Revolução nos costumes, por exemplo. Se algo é praticado, a classe alta consome erotismo, isso é revolução nos costumes. Os mais pobres consomem pornografia, isso é degradação dos costumes. Os jovens da classe alta vão em casa de swing, e já na década de 80, na casa Madame Satã, eles diziam que transavam dentro do banheiro. Isso é revolução nos costumes. Mas num baile funk, a moça vai transar lá num canto. Isso é degradação dos costumes.
As tensões entre tolerância e repressão, aceitação e desprezo estão profundamente entranhadas na história e na cultura do país. Nas últimas décadas, o Brasil tem sido um dos países do mundo com maiores índices de assassinatos de homossexuais, embora também seja longa a sua tradição de tolerância. Falando do futuro, difícil prever o que acontecerá daqui a 10 anos, né? Nós vamos ter que conviver com a diversidade sexual. E vai ser sempre conflitante. E é interessante porque na década de 60, existia na cabeça do povo apenas o homossexual e o heterossexual. Então, hoje nós temos uma sopa de letra. As pessoas se perdem. É transexual, transgênero, bissexual, travesti. E essa diversidade vai fazer que esses grupos politicamente com direito reivindique a inserção na sociedade. O Brasil não é nem um paraíso sexual, mas também não é um inferno sexual. É um purgatório sexual. Se a gente quiser, pode transformá-lo no paraíso. Claro que algumas pessoas já estão vivendo no paraíso. As pessoas mais sem nenhum preconceito, mais liberais. Outras querem viver no inferno sexual. Esta e outras palestras você encontra no site da CPFL Cultura. Tchau e até o próximo café.